Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Departamento Fiscal. E essa aula vai ser uma aula breve, mas é uma aula muito importante sobre uma mudança que nós vamos ter aí no cálculo do PIS e da COFINS a partir desse ano de 2023. Eu gravei essa aula em fevereiro de 2023 e nós vamos ter uma mudança aí, em relação ao cálculo do PIS e da COFINS. Então, veja, eu vou falar aqui nessa aula sobre a exclusão do ICMS da base de cálculo dos créditos de PIS e COFINS. Porque nós já falamos, sobre a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Já tem uma aula aqui no canal sobre isso. Se você não assistiu e quiser assistir, você pode entrar aí no canal e assistir essa aula, que também é muito importante, que foi definido pelo STF lá em 2021, onde bateu o martelo, dizendo que o ICMS não compõe a base de cálculo do PIS e da COFINS, ok? E é o ICMS próprio, aquele destacado na nota fiscal, ok? Então, esse é o valor que deve ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS. E lembrando, isso aqui eu estou só recapitulando, tudo isso aqui eu já falei na aula anterior. Isso aqui eu estou só recapitulando para entrar no tema aqui com você. Que o ICMS-ST e o IPI, eles já não integravam a base de cálculo do PIS e da COFINS, ok? Nunca integraram a base de cálculo do PIS e da COFINS. Nada mudou em relação ao ICMS-ST e o IPI. O que mudou foi que o ICMS próprio, aquele destacado nas notas fiscais, ele não integra mais a base de cálculo do PIS e da COFINS. Então, você tem que subtrair o ICMS próprio para encontrar a base de cálculo do PIS e da COFINS, ok? Então, basicamente, isso aqui também foi o slide que eu trouxe na aula anterior. Funciona dessa forma que você está vendo aí na tela. Você tem uma nota ali, valor total dos produtos, 201,72, e você tem ali um desconto de R$ 16,14, Então, o total dos produtos ali é R$ 185,58. Então, pelo cálculo antigo, você pegaria esse valor e multiplicaria por 1,65 e 7,6%, ok? Isso aqui, suponhamos que fosse uma empresa tributada pelo lucro real. E veja, então você não iria embutir o valor do ICMS-ST, não iria embutir o valor do IPI aqui, Você ia pegar só o valor dos produtos sem ICMS-ST e sem IPI e multiplicar pelas alíquotas básicas de PIS e COFINS, que você já está acostumado. Com o novo cálculo, depois que o STF decidiu que o ICMS não integra mais a base de cálculo do PIS e da COFINS, você pega aqueles mesmos 185,58 e subtrai o ICMS próprio, que é aquele lá que está destacado na nota, 22,27. E aí você encontra, então, o valor de 163,31. E aí, sim, você multiplica pelas alíquotas básicas ali de PIS e COFINS para encontrar o valor de PIS e COFINS a pagar. E, inclusive, isso aqui vale também para a tributação monofásica, ok? Aqui eu estou utilizando um exemplo da regra geral, mas a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS vale para qualquer operação tributada, ok? Não só a regra geral. Então, esse aqui é o novo cálculo de PIS e COFINS, ok? Você pega o valor total dos produtos sem ICMS-ST e sem IPI, subtrai o ICMS próprio, destacado na nota, e multiplica pelas alíquotas de PIS e COFINS, E aí tem gente que fala, mas se o ICMS não tiver destacado na nota, não pode excluir nada, ok? É simples assim. Então, como você percebeu, o ICMS, ST e o IPI, por não integrarem ao faturamento, já não faziam parte da base de cálculo de PIS e COFINS. O que mudou foi que o ICMS próprio, ou seja, aquele que o contribuinte realmente paga, agora deve ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS. Isso aqui foi a decisão do STF. Só que, quando aconteceu essa decisão, lá em 2021, não havia uma regulamentação sobre como ficaria a situação dos créditos, Então, aqui nós temos a situação dos débitos, Isso aqui, no caso, se fosse a sua empresa fazendo essa venda. Então, você subtrai o ICMS e calcula lá o PIS e COFINS. Beleza, tranquilo. Mas e os créditos, Como fica a questão dos créditos? Quando você vai comprar
né, do fornecedor, você teria que subtrair o ICMS da base de cálculo também para calcular os seus créditos de PIS e COFINS? Então, tinha essa dúvida, né, essa questão. Faltou essa regulamentação na época, quando, né, foi proferida essa decisão do STF, então eles não entraram nessa questão dos créditos, né, não houve uma regulamentação dessa questão dos créditos. Então, o que aconteceu? Até 30 de 4 de 2023, né, significa que o ICMS próprio das aquisições pode ser embutido na base de cálculo dos créditos. Então, como não houve uma regulamentação lá na época, significa que as empresas, quando elas iam adquirir os produtos, elas podiam calcular os créditos, né, sem subtrair o ICMS próprio ali da nota de compra, né, a nota do fornecedor. Então, elas poderiam, sim, embutir o ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS para os créditos, ok? Por quê? Porque não houve uma regulamentação na época sobre isso. Só que agora houve uma regulamentação, né? Estamos em 2023, quando eu gravei essa aula, e já houve uma regulamentação, que foi a medida provisória 1159 de 2023, que definiu em seus artigos 1º e 2º que o ICMS deve ser excluído da base de cálculo dos créditos de PIS e COFINS a partir de 1 de maio de 2023, ok? Então, até 30 de 4 de 2023, as empresas tributadas pelo lucro real não precisam subtrair o ICMS da base de cálculo dos créditos. A partir de 1 de maio de 2023, essas empresas precisam subtrair o ICMS destacado na nota fiscal lá de compra, né, do fornecedor, precisam subtrair o ICMS próprio da base de cálculo dos créditos de PIS e COFINS também, né? Então, qual que é a regra agora? O ICMS deve ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS, e isso vale para os débitos e para os créditos, ok? Isso a partir de 1 de 5 de 2023, ok? Então, a mudança que houve aí no cálculo de PIS e COFINS foi essa, que não havia essa regulamentação e agora já tem essa regulamentação. Então, veja, a mudança afeta apenas as empresas tributadas pelo lucro real, pois as empresas tributadas pelo lucro presumido e simples nacional, elas não aproveitam créditos de PIS e COFINS, ok? Conclusão, o ICMS próprio destacado em documento fiscal deve ser excluído da base de cálculo dos débitos e dos créditos de PIS e COFINS a partir de 1 de 5 de 2023. Então, aqui, eu não sei se dá para você enxergar aí muito bem, porque quando eu coloco assim um pedaço de nota fiscal no slide, nunca fica muito bom, mas talvez dê para você ter um vislumbre aí, mais ou menos, como que fica. Então, eu trouxe aqui uma parte, né, de uma nota fiscal, onde eu tenho ali o valor total dos produtos, o valor total da nota, e mais embaixo eu trouxe os cálculos ali para você. Então, veja, o valor total dos produtos e da nota é o mesmo, 2.120,04, né? 2.120,04 centavos. Então, veja, o cálculo do fornecedor, né? Ele pega os R$ 2.120,04 e subtrai o ICMS de R$ 254,40, que é o ICMS próprio que ele destacou ali na nota fiscal dele. E ele obtém ali, então, uma base de cálculo de PIS e COFINS no valor de R$ 1.865,64. E com essa base de cálculo, ele multiplica, então, pelas alíquotas de PIS e COFINS, de 1,65 e 7,6. E aí ele obtém ali o valor de PIS de R$ 30,78 e R$ 141,78 de COFINS. E veja que ele destacou ali na nota, né, os valores corretamente de PIS e COFINS, né? Então, veja, o cálculo desse fornecedor aqui hipotético, dessa nota fiscal, ficou correto, ok? Então, veja que até 30 de 4 de 2023, o adquirente, né, suponhamos o adquirente dessa mercadoria aqui, o adquirente pode aproveitar, né, como base de cálculo dos créditos o valor de 2.120,04, né? Então, até 30 de 4 de 2023, as empresas,
né, quando elas adquirirem produtos, então suponhamos aqui, usando essa nota como referência, se eu tivesse essa nota aqui na minha empresa, eu aproveitaria de crédito de PIS e COFINS, né, não seria esse valor que o fornecedor destacou na nota. Seria, né, eu utilizaria como base de cálculo o valor total de R$ 2.120,04. Então, eu teria ali R$ 34,98 de crédito de PIS e R$ 161,12 de crédito de COFINS. Isso até 30 de 4 de 2023, ok? Então, mesmo que o fornecedor tenha destacado ali 30,78 e 141,78, eu poderia, né, posso, né, inclusive até aproveitar, né, como base de cálculo ali o valor cheio, o valor total da nota de 2.120,04. E eu obteria ali um valor maior de crédito de PIS e COFINS. Mas, né, a partir de 1/5 de 2023, o adquirente deverá considerar como base de cálculo dos créditos o valor de R$ 1.865,64, assim como fez o fornecedor, ok? Então, é essa a diferença, né? A partir de maio de 2023, essas empresas tributadas pelo lucro real vão ter que subtrair o ICMS da base de cálculo dos créditos também, ok? Mesmo se o fornecedor lá destacar o PIS e COFINS errado na nota, suponhamos que o fornecedor não subtraiu o ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS e ele fez lá, né, destacou o PIS e COFINS sem subtrair o ICMS da base. Mesmo assim, né, o adquirente deverá subtrair o valor do ICMS da base de cálculo de PIS e COFINS a partir de 1/5 de 2023, ok? Então, a regra, a conclusão é o ICMS deve ser excluído da base de cálculo dos débitos e dos créditos de PIS e COFINS a partir de maio de 2023, ok? Essa informação também já foi atualizada no livro Aperfeiçoamento em Departamento Fiscal, que já chegou na segunda edição. Então, lá nessa segunda edição, que já está disponível aí na Amazon ou no Clube de Autores, você já vai ter essa informação lá atualizada, ok? Espero que você tenha gostado do conteúdo dessa aula e até a próxima.